vamos lá. Dentro do Created, eu não quero exibir um alerta. Eu quero buscar lá da minha API. Eu quero poder aqui no Created... Ai, droga. Vem para cá. Fazer algo assim na minha API localhost 3000 v1/fotos. Eu quero poder executar isso lá dentro do meu Created. Para isso, dentro do componente this, eu faço this, eu estou acessando aqui o próprio componente. Aí eu boto this, o próprio componente, $HTTP. Esse $HTTP, galera, só existe aí dentro do nosso componente porque nós importamos e registramos o módulo ViewResource. E esse cara HTTP, ele tem alguns métodos que equivalem a métodos do HTTP. Eu não falei para vocês que quando a gente faz isso aqui, o navegador por debaixo dos panos usa o método GET para esse endereço? Então, existe aqui uma função GET, onde eu posso passar aqui o mesmo endereço. Vou passar o localhost 3000 v1/fotos. E esse cara aqui vai me devolver um carinha especial, que é uma promise. Não é a lista de fotos. Você vai buscar esse cara não vai te devolver a lista de fotos. Ele vai te devolver uma promessa. Por que uma promessa? Porque a internet não pode estar fora? Pode. O endereço não pode estar errado, que eu botei aqui? Pode. Então ele vai te prometer que ele vai tentar fazer o possível para te devolver os dados dessa foto. Só que ele não te devolve os dados dessa foto. Ele te devolve essa promessa. Aí, dessa promessa que eu recebi, dessa promise, que é um padrão de projeto usado por $HTTP, daí, quando os dados chegarem, quando os dados efetivamente chegarem, então, then, eu vou ter acesso a esses dados. Aí eu boto then, res, que é a resposta, vou usar a arrow function, eu vou escrever ECMAScript 6 até o final do treinamento. Aliás, um pré-requisito desse treinamento, o primeiro módulo, pelo menos o primeiro módulo do curso de JavaScript avançado, para esse treinamento, eu vou pegar res e vou dar aqui console.log res, a resposta que veio do servidor. Então, eu estou com $HTTP.get para esse endereço, ele me devolve uma promise. E para essa promise, eu programo a instrução que eu quero executar assim que os dados efetivamente forem buscados, porque isso é uma operação assíncrona. Qual é o resultado disso? Vamos ver? Vou voltar lá no meu navegador. Deixa eu fechar esse cara daqui. Vou recarregar minha página e vou olhar aqui no console. Quando eu olho aqui no console, eu estou vendo lá response. Esse res é um response com um monte de propriedade. Body, header, status, URL, bastante coisa aí. Mas esse cara não é, essa resposta não é a minha lista de fotos. Então, essa minha lista de fotos, ela é devolvida. Normalmente, uma API REST te devolve esses dados no padrão JSON, que na verdade é uma representação textual de um objeto JavaScript. Então, o que eu quero? Se eu quero dessa resposta pegar a lista de fotos, eu tenho que dar res.json, pedir para a resposta, ou resposta, minha camarada, me dá aí a resposta, aí, os dados no formato JSON. Agora, olha como é que vai mudar o meu console.log. Vou voltar para lá, tá lá. Bom, mas olhando aqui, não converteu a resposta, né? Não extraiu da resposta a lista de fotos. Por quê? Porque res.json também é uma promise. Então, olha o que eu teria que fazer para ficar bonito. Olha só, vou apagar aqui e vou escrever de novo. A gente não vai fazer isso aqui porque a gente vai fazer algo profi. Eu teria que fazer assim, ó, dessa resposta que chegou, extrai a resposta no formato JSON. Daí, você vai receber a lista de fotos e dessa lista de fotos eu vou fazer dis.fotos igual a fotos. Olha uma coisa legal, é isso aqui que a gente já vai substituir, já vai fazer mais fácil, mas o importante é entender o seguinte, quando eu dou dis.fotos, é um atalho também para todas as propriedades do meu objeto retornado pela função data. O Vue.js faz uma mágica aí por debaixo dos panos que me permite acessar facilmente propriedades daquele objeto. Então, o que eu estou fazendo? Quando os dados chegarem do servidor, então, eu pego a resposta e converto para JSON. Quando ele começar a acabar de converter para o JSON, então, eu pego o resultado da conversão, que eu podia dar qualquer nome,
Mas aqui eu tinha que usar o nome que eu botei aqui, mas eu vou usar fotos e vou jogar aqui na propriedade fotos do meu objeto retornado pela função data. Quer ver? Vou salvar, vou recarregar aqui a minha página. Tá lá todas as fotos que vieram do servidor sendo exibidas. Mas isso daqui não está um código fácil de ler. Então, qual é o macete? O macete é o seguinte. Deixa eu escrever aqui do zero, para a gente fazer bonito. Toda promise, ela pode fazer isso. Ó, resolve para mim. Se veio alguma coisa, se resolveu, eu vou chamar de res, que é a resposta que veio, e vou fazer res.json. O que acontece? Eu estou usando a Aeron Function, e quando você usa Aeron Function, significa que automaticamente eu estou retornando o valor de res.json. Como res.json também é uma promise, o resultado dessa promise, que são minhas fotos, eu pego encadeando uma nova chamada à função then. E aqui, nessa chamada da função then, eu vou e digo que diz.fotos igual a fotos. Muito mais limpo. Eu vou lá, recarrego, tudo continua funcionando. Então, de novo, eu nem preciso dessa variável. Eu posso fazer assim, ó, tiro a variável promise para ficar mais enxuto. Tiro o ponto e vírgula aqui. E tá lá, eu faço, olha, HTTP, executa o método get para esse endereço. Ah, esse cara me devolve uma promise. E toda promise, se eu quero obter o resultado dela, tem que ser através da chamada da função then. Aí eu chamo a função then, o método then, porque é de um objeto, e digo que esse cara vai me devolver a resposta que veio do servidor. Eu pego essa resposta e peço para converter para JSON, para eu pegar os dados. Eu não quero informações técnicas dessa resposta, status, código de erro. Eu quero são os dados que foram retornados no formato JSON. O res.json também é uma promise, porém, como eu estou usando o Aeron Function, é como se tivesse um return aqui implícito. O retorno de um método que devolve uma promise, na próxima chamada then, eu tenho a resposta da promise aqui. Aí eu já tenho aqui a lista de fotos e digo que diz.fotos, que é a minha lista de fotos do meu componente definida na objeto retornado pela função data, recebe as fotos que vieram do servidor. Lembrando que aqui pode ser qualquer nome, vai dar no mesmo, tá? O que não pode mudar é isso. O diz.fotos tem que ser a propriedade aqui do meu objeto. Só que eu vou dizer aqui que o resultado da conversão de res.json é fotos, para ficar bonito. Aqui e aqui. Tá? Mas e se um erro acontecer? Se um erro acontecer, por exemplo, o endereço estiver errado, o servidor da pau, a função then aceita receber uma função como parâmetro e uma segunda que me dá acesso a possíveis erros que aconteceram. No caso, eu só vou imprimir no console. Eu estou usando o Aeron Function direto porque, cara, ECMAScript 6 já está aí bem consolidado e Vue.js usa ECMAScript 6. A gente tem que saber de Aeron Function, tem que saber disso tudo. E se você ainda não fez meu curso avançado de JavaScript, faz o primeiro módulo, que lá você vai aprender isso tudo e vai estar profissional aqui nessa parte. Então veja que com uma linha reduzida de código eu consigo lá buscar os dados do servidor. Só que ainda tem muito terreno pela frente e é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos.